Vocês assistiram às Olimpíadas deste ano? Eu assisti. E eu fiquei pensando comigo mesmo. Quando começaram? Por que elas começaram? Por que há vários países participando? E é isso que eu vou explicar. Primeiro, as Olimpíadas elas são um mega evento que ocorre desde a antiguidade. Para ser mais específico, 776 a.C., com a batalha de Zeus contra seu pai Cronos. Então, elas começaram em 776 a.C., até os dias atuais elas evoluíram bastante. Muitos países participando, vários atletas, esportes sendo criados. E elas foram divididas em 2 períodos. Primeiro, são os Jogos da Antiguidade, que eles começaram em 776 a.C., com a vitória de Zeus contra seu pai Cronos. Com essa vitória foi chamada todos os deuses e heróis do Olímpio para comemorar. Foi nesse momento que o oráculo de Ífitos, rei de Elis, falou que o único jeito de salvar a Grécia das crises da época seria a criação de um evento que agradasse os deuses. Esse evento seria as Olimpíadas, que apresentariam 3 esportes: a luta, a corrida e o lançamento de pedras. Elas eram bem rudimentares, apresentando 3 esportes, e as mulheres não podiam participar, mas havia uma exceção. Mulheres solteiras poderiam participar da corrida de Hera, que era uma corrida em homenagem a Hera, mas não ao nascimento de Hera, e sim ao dia do casamento de Hera com Zeus. Mas os Jogos da Antiguidade eles terminaram em 393 d.C., quando Teodósio I se converteu. E quando ele se converteu, ele considerou as Olimpíadas uma atividade pagã. Então elas começaram em 776 a.C. e foram até 393 depois. Duraram bastante tempo o primeiro período. Agora, o segundo período começou os Jogos da Era Moderna, que eles começaram em 1896, idealizado por Pierre de Coubertin, que era um cônsul francês que queria implementar a ideia de todo mundo viver em paz, todo mundo se ajudar. Então ele introduziu essa sua ideia nas Olimpíadas, aí formou o Olimpismo. As primeiras mudanças foram a inserção de países nas Olimpíadas, mais atletas participando e mais esportes, e também vários países sendo sedes. E eles continuam até os dias atuais. Aqui tem uma tabela com todas as edições das Olimpíadas, os países participantes, os números de atletas e países, ou esportes, desculpa. No ano de 1900, onde tem dados, haviam 12 países, 1.319 atletas e 13 esportes. Para a última, 206 países, mais de 11 mil atletas e 33 esportes. Em um período de 121 anos, houve um aumento gigantesco, praticamente 11 vezes a mais o número de atletas. E como vocês podem observar, todos os períodos pode ver que há uma crescente no número de países e atletas, mas há algumas exceções. Por exemplo, em 1928, tinha 46 atletas e 3.104... Tinha 46 países, 3.104 atletas. E na edição seguinte, em 1932, tinha 37 países e 1.408 atletas. Isso aconteceu pelos famosos boicotes, que foi quando 9 países da África se recusaram a participar dessa edição por considerar o país sede muito racista.
E há algumas pausas nas Olimpíadas. De 1936 foi para 1948. Isso se deve à Primeira Guerra Mundial. Agora eu vou falar um pouco dos marcos, momentos que marcaram cada período das Olimpíadas. Em 1900, a primeira edição das mulheres nos Jogos. Em 1912, a participação de todos os continentes em uma Olimpíada. Em 1920, primeira participação do Brasil nas Olimpíadas e a inserção de medalhas de ouro, prata e bronze, pois antigamente se usava coroa de oliveira. E por fim, a primeira caminhada olímpica. O próximo marco ocorreu em tempos de Segunda Guerra, que essa Olimpíada aconteceu na Alemanha, em Berlim, quando um atleta norte-americano ganhou da Alemanha no atletismo, mostrando que a raça ariana não era superior. O próximo marco foi no início do século XX. A primeira Olimpíada no Hemisfério Sul, que ocorreu em Melbourne, Austrália. Na metade do século XX, houve um momento muito legal na Olimpíada de Sydney, onde participou um atleta da Guiné Equatorial, um país que nunca havia participado de uma Olimpíada. Ele foi para a natação e concedeu uma medalha de bronze na primeira participação do país. Agora, o nosso século XXI, inserção de muitos mais países e mais esportes. Por exemplo, na próxima Olimpíada vai ter a presença da escalada e o break. E o equilíbrio no número de participantes dos dois sexos, masculino e feminino. Agora, a ideia principal, o porquê foi retomada as Olimpíadas, se deve muito ao olimpismo, que é o propósito de promover a paz, a inclusão de todos, e foi idealizado por Pierre de Coubertin. Ele pensava que todos deveriam participar desse mega evento. E com isso tudo que eu falei e expliquei, eu cheguei à conclusão de que as Olimpíadas elas podem ser consideradas um patrimônio da humanidade, onde todos devem ter o direito de participar para deixar de lado suas diferenças culturais e políticas. Muito obrigado pela atenção e bom dia.